Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Landala da Bincurso, engenheiro civil com titulação de mestre em engenharia na ênfase de estruturas. Também sou especialista em BIM. Estou aqui para fazer a apresentação desse curso fantástico, tão esperado e solicitado curso de resistência dos materiais, correto? O objetivo desse curso, tá, nós faremos a revisão dos princípios importantes da estática e mostrarei como eles são usados para determinar a carga resultante interna de um corpo. Tá? Depois apresentarei os conceitos de tensão normal, tensão de cisalhamento e aplicações específicas da análise e do projeto de elementos sujeitos à carga axial ou cisalhamento direto. Aqui uma breve introdução. A resistência dos materiais é um ramo da mecânica que estuda as relações entre cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que agem no interior desse corpo. Esse assunto também envolve cálculos de deformações do corpo e proporciona o estudo de sua estabilidade quando sujeito a forças externas. Tá? Aqui, em poucas palavras, para projeto você tem que entender o seguinte, que em qualquer tipo de estrutura, em primeiro lugar é necessário usar o princípio básico da estática para determinar as forças que agem sobre vários corpos, né, e os elementos, bem como no seu interior. Tá? O tamanho dos elementos, sua deflexão e estabilidade dependem não só das cargas, pessoal, das cargas internas, mas também do tipo de material que são feitos, beleza? Por consequência, tá, a determinação principal da compreensão fundamental do comportamento dos materiais é de vital importância, tá, na resistência dos materiais. Tenha também sempre em mente que essas fórmulas, regras, de normas são todas fundamentadas na parte de resistência dos materiais, ou seja, todos esses estudos, né, que são hoje padronizados, normativos, eles são baseados no fundamento da resistência dos materiais. Tá? Do desenvolvimento histórico, a origem da resistência dos materiais, tá, ou mecânica dos materiais, como é reconhecida no século XVII, quando Galileu realizou experimentos para estudar os efeitos das cargas sobre haste e vigas feitas de diferentes materiais. Tá? Entretanto, uma compreensão adequada desses efeitos foi necessário fazer a descrição experimental e precisa das propriedades mecânicas dos vários tipos de materiais. Os métodos utilizados, tá, passaram a ser um pouco mais notáveis no século XVIII, onde ocorreu a necessidade. Tá, pessoal? Tá, os grandes cientistas, Saint-Venant, Poisson, Lamé, Navier, que são siglas reconhecidas na parte de resistência de materiais que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, né, que foram estudos aplicados tudo com o mesmo centro, tudo com o mesmo foco. Né, então, alguns denominavam de mecânica dos corpos, outros chamavam de mecânica dos corpos deformáveis, outros mecânicas de materiais, até chegar à parte, como é mais conhecida, de resistência dos materiais. Tá? Então, você vai ver vários métodos com nomes diferentes, porém o foco é o mesmo. Tá? Com o passar dos anos, observou-se que deve-se aplicar o uso de tecnologia para o cálculo da resistência, ou seja, fundamentos da matemática um pouco mais técnico, junto à tecnologia, para poder ter resultados mais eficientes. Então, com essas teorias um pouco mais técnicas, surgiram a teoria da elasticidade e a teoria da plasticidade, que são fundamentos bem adentro da parte da resistência dos materiais também. Tá? Então, quem quiser dar uma pesquisada e uma estudada, eu aconselho, beleza? Outra etapa, equilíbrio de um corpo deformável. Haja em vista o importante papel desempenhado pela estática no desenvolvimento e na aplicação da resistência dos materiais, também é muito importante que seus fundamentos sejam bem compreendidos. Por essa razão, nós vamos revisar alguns princípios essenciais da estática. Isso nós vimos lá no nosso curso de isostática, tá? Mas nós vamos revisar para poder efetuar com sucesso os nossos cálculos. Tá? Então, essas bases aí eu vou relembrando com vocês. Cargas externas. Tá? Um corpo pode ser submetido a vários tipos de cargas externas. Todavia, qualquer uma delas pode ser classificada como uma força de superfície ou uma força de corpo. Tá aí a idealização da carga concentrada, tá? A idealização da carga linear distribuída, força de superfície e aí a força do corpo. Tá? E esse aí é o G, né? Com centro de gravidade, e o carregamento, que é o W, que é a força puxando para baixo, correto? É uma forma ilustrativa aí da parte da ação superficial da força.
Força de superfície. Como o nome sugere, são causadas pelo contato direto do corpo com a superfície de outro. Em todos os casos, essas forças estão distribuídas pela área de contato entre os corpos. Se essa área for pequena em comparação com a área da superfície total do corpo, então a força de superfície pode ser idealizada como uma única força concentrada aplicada a um ponto, beleza? Um pequeno exemplo aí para vocês entenderem, né, dependendo da amplitude do carregamento, você pode considerar como uma força de superfície, como uma força concentrada ou como uma força, uma carga linear. Tá? Vamos aqui um pequeno exemplo. Tá? Se a força do solo, né, sobre mais rodas de uma bicicleta pode ser considerada uma força concentrada quando estudarmos a carga que age sobre a bicicleta. Se a carga da superfície for aplicada ao longo da área estreita, ela pode ser idealizada como uma carga distribuída linearmente. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos aí uma comparação. Reações de apoio. As forças de superfície que se desenvolvem nos apoios ou pontos de contato entre corpos são denominadas reações. Para problemas bidimensionais, isto é, corpos sujeitos ao sistema de forças coplanares, os apoios mais comuns são mostrados na tabela a seguir. Observem, pessoal, cuidadosamente os símbolos usados para representar cada tipo de apoio e o tipo de reação que cada um exerce sobre o elemento de contato, beleza? Então vamos passar aqui a tabelinha para vocês. Então os tipos de acoplamento, por exemplo, o cabo, uma reação de apoio, uma incógnita, correto? O rolete, uma incógnita, tá? Ele não combate o momento. O apoio liso, uma incógnita, nós já vimos também anteriormente. Tá? Pino externo, duas incógnitas, duas reações de apoio. Pino interno, duas incógnitas, duas reações de apoio, né? Horizontal e vertical também, 2 graus de liberdade impedido. E o terceiro gênero aí, que é o considerado engarte, apoio fixo, tá? 3 graus de liberdade impedido, tá? 3 incógnitas, 3 reações de apoio. Cargas resultantes internas, tá? Uma das mais importantes aplicações da estática na análise do problema de resistência dos materiais é poder determinar a força e o momento resultante que age no interior de um corpo e que são necessários para manter a integridade do corpo quando submetido a cargas externas. Como, por exemplo, vamos considerar aí o corpo mostrado na figura 1.2, mantido em equilíbrio pelas 4 forças externas, para a obtenção da carga interna que age sobre a região específica no interior de um corpo. É necessário usar o método das seções. Tá? Esse método exige que seja feito seções ou um corte imaginário passado pela região onde a carga interna deverá ser determinada. Então, as duas partes do corpo são separadas em diagrama de corpos livres. Tá? Uma parte é desenhada de acordo com como mostra a figura aí para vocês, 1.2b. Tá? Podemos observar que há, na verdade, a distribuição das forças internas agindo sobre a área exposta da seção. Beleza? Então, aí nós temos aí 4 forças agindo. Tá? Nós fizemos uma seção para poder ter uma orientação. Tá? Aí nós vamos aplicar aumento fletor, torção, força normal e cisalhamento, né, que é paralelo ao plano da seção. Antes de prosseguir a explicação sobre cada esforço, eu gostaria muito que vocês voltassem lá nos conceitos básicos, tá, sobre as equações de equilíbrio. Lembrando que para o plano bidimensional nós temos 3 equações de equilíbrio, que é translação, translação e rotação. Para o plano tridimensional são 6 equações de equilíbrio, que é translação para x, translação para y, translação para z, rotação em torno do eixo x, rotação em torno do eixo y e rotação em torno do eixo z, beleza? Força normal, essa força age perpendicularmente à área e se desenvolve sempre que as cargas externas tendem a empurrar ou puxar os 2 segmentos do corpo, tá? Esse é o sistema da força normal que nós já vimos lá em mecânica dos sólidos e em isostática também, quando a força age, tá? E a reação que é a força contrária à ação. Força de cisalhamento, né? A letrinha V aí, a força de cisalhamento encontra-se no plano da área e é desenvolvida quando a carga externa tende a provocar o deslizamento de um dos segmentos do corpo sobre o outro. Tá? Ilustrando no modelo bidimensional, nós temos F1 e F2, estão desalinhados, e aqui é onde vai ocorrer o deslizamento em verde. Tá? Rotacionando um pouco para o tridimensional, nós podemos perceber que, tá, a área de cisalhamento ela vai estar sempre paralelo, tá, paralelo à força. Olha aí, F1, F2, linha de cisalhamento, dá uma pequena rotação aqui, nós temos a área de cisalhamento, tá bom? Momento torsor
ou torque ou torção, né? Esse efeito é desenvolvido quando as cargas externas tendem a torcer o segmento do corpo com relação ao outro. Então essa figura ela ilustra legal isso aí. Isso não é válido só para barras circulares, é válido para qualquer tipo de seção, tá? O momento fletor M, tá? A letrinha. O momento fletor é causado pelas cargas externas que tendem a fletir, tá aí ilustrando o modelo clássico, um corpo em torno do eixo que se encontra no plano da área, tá? Esse momento ele pode ser, como ilustra a figura, positivo ou no sentido contrário, né? Negativo. Você pode observar que aqui o modelo clássico da viga, a parte inferior traciona, a parte superior comprime, né? Se você for visualizar aqui com um momento positivo. Cargas coplanares, tá? Se o corpo for submetido a um sistema de forças coplanares, como mostra a figura, então haverá na seção apenas componentes de força normal, força de cisalhamento e momento fletor. Aí, ó, arbitrado 3 forças aí, ó, normal, cisalhamento e fletor, tá? Se usarmos os eixos de coordenadas x, y e z com origem no ponto zero, como mostrado no segmento à esquerda, né, o anterior, então a solução direta para n pode ser obtida aplicando a somatória das forças em x igual a zero e v pode ser obtida diretamente na somatória das forças em y, tá? Ou seja, deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui, ó. Somatória das forças em x, tá? Somatória das forças em y, correto? Por fim, o momento fletor M0 pode ser determinado diretamente pela soma dos momentos em torno do ponto zero, tá? O eixo Z, somatória de momentos tem que ser igual a zero, de modo a eliminar os momentos causados pelas forças desconhecidas, N e V, né, que é normal e cortante, beleza?